Começando mais um bate-papo, uma entrevista sempre mega especial com uma pessoa que tive pouco contato, mas dentro desse pouco contato vi duas coisas muito importantes: muito profissionalismo e muita competência no seu trabalho. Hoje a gente vai falar aqui no Etnos Rock com a Isabelle Miranda, assessora de imprensa e Apresentadora, filha, empresária, tudo. Dona de casa, mãe de pet. muito bom, Isabelle, que prazer, que honra. Muito obrigado por atender aí o canal, muito legal. Prazer, Tibério. Bom te ver, viu? Acho que eu te vi aí tem um tempinho, né? A última Nós, vez. nós nos vimos, se não me engano, foi no festival, se não me engano, do Over Metal. Pode ser, porque você ainda nem tinha os dreads. Eu lembro que você tinha uns cachinhos, assim, né? É, tava Então, crescendo. Só que ele começou a cair, meu cabelo ficou mó grande, assim. Eu sou meio, slash com, putz, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Esqueci. Não é o Kerry King, é o. Ai, caramba, não acredito que eu esqueci. O guitarrista do Metallica. com o Kirk Hammett. É isso, meu cabelo é ralinho, igual aquele do Keith Hammett, só que ele deixa assim, né? Eu deixei crescer Aham. bem, aí fiz os dread, agora estamos aqui, mas tem que fazer a manutenção já. Não, mas tá legal, tá da hora. Tá tipo do Silvão lá de Londrina, da Open the Road. Não Tá, sei se você tá. conhece ele, mas é bem bonito o cabelo também. Muito obrigado. É, porque é o cabelo, né? Porque eu fui tentar fazer uma entrevista com uma cirurgiã plástica, ela falou, ó, não tenho o que fazer mais com o seu rosto. Ah, ai, meu Deus. Muito bem. Acho difícil algum cirurgião falar isso. Por mais que É, você mas, esteja insatisfeito, que eu acho que você não tá, mas é difícil, hein? mas no meu caso foi a única coisa que sobrou. Isabelle, é o seguinte, diante de tantas Vamos lá. coisas que você faz, fala uma coisa para mim. Por que raios do rock e heavy metal na sua vida? Como começou essa loucura? Eu sempre brinco que nós somos, na verdade, escolhidos, né? O rock Sim, escolhe os seus súditos. exatamente. Mas como que surgiu essa escolha na sua vida? Ai, Tibério, é bem complicado, né? Para a gente falar disso, vamos ter que voltar lá nos meus 12 anos de idade. Agora eu já tenho 34, então já tem um tempinho. Quase nada. E eu não tinha muita noção assim de música, porque para as pessoas entenderem, eu sou do interior do Paraná. Então, o que a gente escuta aqui já naturalmente, desde quando você nasce, é sertanejo. Essa é a cultura que a gente tem aqui. Então, isso era o que tocava na rádio, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, né, naquele momento, quando eu era, né, mais nova, quando eu era criança, adolescente. Então, essa era a minha noção, assim, de música, alguma coisa de pop e o sertanejo que tocava já nas rádios, naturalmente. Não era uma coisa que eu sentisse muita, como que eu posso dizer? Eu não tinha aquele brilho nos olhos, assim, né, quando tocava sertanejo, não era uma coisa que me empolgava muito. Mas aí a loucura começa assim. A minha avó, ela morava no litoral aqui do Paraná. E você não vai acreditar, a história é louca mesmo. Acredito. Então, ela morava aqui no litoral e a gente ia viajar no fim de ano para visitá-la, né? E aí teve esse fim de ano muito louco, assim, quando eu tinha 12 anos, que, tipo, choveu muito, foi uma chuva fora da normalidade, inundou a cidade. É uma inundação na cidade, assim, em qualquer canto da cidade que você fosse, você tinha água até pelo menos na altura do joelho. Caramba. Então, nesse momento, eu era, né, tinha 12 anos, tal, meus primos, a gente ficava brincando ali com as, né, uma coisa
diferente, atípica. E aí, no meio dessa loucura toda, a gente viu uns CDs boiando na água. E é aí que a loucura começa. E aí a gente tinha um vizinho que ele tinha um caiaque, né? Porque é cidade, né, de praia e tal. E a gente pegou esse caiaque do vizinho e a gente ficou dando um rolê de caiaque, assim, tipo, sabe, no quintal da minha avó, tudo, assim, nas ruas, estava tudo inundado. E a gente viu esses CDs, aí eu peguei, né? Provavelmente veio da casa de sei lá quem. É, achei legal, porque tinha uma caveirinha, um monstrinho, uma coisa diferente, né? E aí peguei, levei embora, falei, meu, um CD boiando, vou levar embora. E quando eu cheguei lá na casa da minha avó e coloquei para tocar, esse CD era Iron Maiden Virtual Eleven. Ou é o Iron Maiden ou é o Kiss na vida das pessoas, né? Pois é, uma loucura. E eu nem sabia, porque, né, não tinha muita noção. Aí a gente foi entender, a gente foi começar a pesquisar coisas no Whiplash. Depois a gente descobriu que CD era esse, de que banda era. Só que aí, quando a gente descobriu, a gente já tinha sido contaminado pelo vírus do metal, né? Aham. Porque acho que esse era o primeiro CD da nossa vida, assim, meu, dos meus primos. E para nós ficou gravado, a gente gostou daquela sonoridade, a gente aderiu àquilo e ali começou a história. Meu primeiro CD de metal. Que doido. E você ficou um tempão ainda lá no Paraná, né? Você ficou um tempão ainda no Sul. Quando que você. Eu sei que talvez eu ultrapasse alguma etapa. Deixa eu perguntar uma coisa. O que exatamente você faz? Você é formada em. Eu sou formada em marketing. Tá. Você é formada em marketing, ok. Mas o que que te impulsionou para estar, primeiro, saindo da sua terra natal e, segundo, Sim. para investir nessa área do rock? Porque você foi contaminada, mas você não partiu para o campo natural. Apenas uma fã ou uma musicista, por exemplo. É, aí a história começa a ficar mais interessante, porque meu pai é jornalista. Ah, E o meu pai, ele tem um jornal impresso aqui no Paraná, aqui no norte do Paraná. Esse jornal já tem mais de 20 anos. Então, desde cedo, eu comecei a ajudar meu pai a fazer coisas relativas ao jornal, porque o jornal era o nosso negócio de família, né? Então, eu sim. comecei a aprender ali, eu ia com meu pai para. A gente ia fotografar alguma coisa, um show, um evento, fazer a resenha, a matéria, cobrir algum tipo de evento, fazer matérias até políticas, porque isso, né, tem muito ainda em cidades de interior. Então, eu falei para o meu pai, pai, eu não gosto de fazer muito essas coisas eu não gosto de acompanhar muito essas coisas políticas, não sei se é muito o que eu gosto. Eu queria entrevistar alguém da música. E aí meu pai falou, bom, no próximo show que tiver aqui na cidade, a gente conversa, né, com o pessoal lá da produção, e aí você vai fazer uma entrevista e a gente vai vendo como é que você vai se saindo, né? Nisso eu já tinha aí uns 14, 15. E aí esse próximo show que teve foi justamente do Marcelo Nova. Tá. E aí meu pai me levou lá com uma câmera digital, um papelzinho lá, caneta, e eu fui anotando tudo que ele falava, e fui fazendo essa entrevista. Então essa foi minha primeira entrevista. Ele foi super tranquilo, bem assim, disposto por dar uma entrevista para uma menina de 15 anos, né? E foi isso. Isso acabou gerando bastante interesse da minha parte. Aí eu comecei a fazer outras entrevistas com outros artistas, tanto de rock quanto de outros gêneros. Isso foi me abrindo uma perspectiva para entender como aquele mundo funcionava. E foi onde eu fui me dedicando a isso, entendi que eu queria ser jornalista, que eu queria trabalhar na área da comunicação, fui fazer marketing, fiz um tempo de publicidade e propaganda, mas não me formei.
mas essa escola do jornalismo é uma escola que está na minha vida é, há muito tempo, desde os 12, né? Então, a gente já tem mais de 20 anos de trabalho, de dedicação somente nessa área, né? Então, acho Mas que você, foi isso que... mas você chegou a escrever para alguma revista, algum veículo especializado em rock e heavy metal ao longo da sua vida, não? Ah, bom, hoje em dia, revista não cheguei a escrever, mas eu escrevo para vários sites, né? Um deles que tem muitas matérias minhas lá, é o Whiplash, vocês podem procurar, vocês vão achar muita matéria minha. Tem matéria minha em tudo quanto é site, até site que eu nem sei, porque muita coisa eu envio, eu faço um disparo para a imprensa de alguma notícia, alguma coisa, nem sempre quem recebe acredita a pessoa que enviou. Uhum. Então, eu tenho matéria minha, assim, em sites que eu nem imagino, de todo Entendi. tipo, você possa imaginar. Mas que eu escrevi para alguma revista, não, assim, só para realmente para o jornal, que é uma coisa que eu faço até hoje. Tá. E para os demais sites, dos quais eu faço um disparo de notícias, enfim. O que você acha dessa explosão de sites e veículos e que virou uma coisa assim, não dá nem para dizer, fugiu do controle, porque não é um negócio. Você falou, por exemplo, do problema de não ser creditada, Sim, mas, mas essa cultura, isso aí se deve a várias denúncias antes mesmo da pandemia. Eu lembro que várias pessoas falavam comigo, conversando e dizendo: a gente está, dá para dizer bloqueando, que eu não tinha essa palavra na época ainda, mas a gente está de olho em tal veículo que está pegando várias entrevistas, várias matérias e está publicando como se fosse deles. E aí todo mundo meio que, sabe essa coisa de vizinhança solidária? Né? Quando vem uhum, alguém suspeito, um fica ligando pro outro, tem um suspeito aí. Então a gente começou a fazer isso quando a internet era um negócio ridículo. Mas hoje perdeu, hoje virou uma loucura, hoje tem 200 bilhões de sites, hoje tem não sei o que, não sei o que. Mas você consegue perceber de alguma maneira que existe um cuidado para que pessoas sérias se mantenham e as pessoas que querem brincar naturalmente elas vão simplesmente sumindo como fumaça? Ou eu estou viajando? sim. Não, é fato. Ainda tem bastante gente que realmente não está, posso dizer, preparada para. Porque, veja bem, você ser comunicador, você ser jornalista é uma escola, não é uma coisa que você precisa, como qualquer profissão, como para ser advogado, como para ser médico, você precisa estudar alguma coisa. Então, tem muita gente fazendo isso sem seriedade, sem ter tido nenhum tipo de curso ou de experiência que seja. Eu já vi muita gente fazendo isso, eu conheço pessoas, mas muitas delas realmente, assim, parece que a seletividade vai minando essas pessoas, porque não é um trabalho sério, é uma coisa feita esporadicamente, talvez por diversão, não sei. Eu escuto muitos colegas reclamando, por exemplo, que isso acaba tirando um pouco do lugar de quem realmente está fazendo um trabalho sério, mas de fato essas pessoas não permanecem, não perduram, assim. Porque tem toda uma ética jornalística por trás disso, tem toda uma, como que eu posso dizer? Tem várias coisas que você precisa respeitar dentro da comunicação para você ser levado a sério, né? Então, essa questão de acreditar, quando as pessoas não acreditam você pelo seu trabalho, você já vai arrumar uma situação que é complicada, já vai deixar o teu veículo de mídia, de imprensa,
com uma certa. As pessoas já vão colocar em dúvida, né? Colocar ali na balança se isso realmente é sério. Mas, por outro lado, né, a gente sempre pode aprender, tem espaço para todo mundo, desde que a pessoa, né, aprenda, queira realmente fazer um trabalho honesto, sério, mas eu vejo que dentro do nosso meio mesmo tem muita gente que começou fazendo algum tipo de resenha, algum tipo de coisa e permaneceu. Pode ser que a pessoa tenha aprendido, tenha buscado se aperfeiçoar, tenha buscado se conectar realmente com esse mercado e esteja buscando fazer um trabalho sério, como tem pessoas que não estão, né? Eu já tive situações de pessoas que não eram sérias, que tentaram atrapalhar o meu trabalho porque a pessoa tinha inveja de uma entrevista X ou Y que eu fiz, ou a pessoa falou para mim, por que que você não fica aí no Paraná? Você vem tirar o espaço das pessoas aqui de São Paulo, sabe? Já tive A bola é isso. tão grande. Assim, Eu recebi esse tipo de mensagem, eu precisei acionar um advogado, eu precisei tomar as devidas providências, porque isso não é uma coisa que dá para você levar numa boa, né? uhum. Então, eu já tive pessoas que falaram para mim, me ensina a ser assessora, me ensina a fazer. Eu falei, meu, não é uma coisa que eu vou poder te ensinar, não é uma coisa que acho que você precisa buscar o que você realmente quer, e aí depois a pessoa falar mal de mim porque eu não, sei lá, não ensinei o que a pessoa queria, mas eu entendi que a pessoa queria estar só próxima de artistas. Não era uma questão que a pessoa, eu preciso fazer isso para viver. Não, a pessoa tinha outro trabalho que não tinha nada a ver com isso, não era o que ela precisava fazer para viver, e ela queria realmente estar perto de artistas. Então, eu, não é sério, né? eu imagino que seja, inclusive esse tipo de atitude, ela traz uma dificuldade para os veículos sérios, Exatamente. mesmo que pequenos, ou mesmo que medianos, se eu posso colocar assim. E com isso, olhando nos seus olhos, não estou reivindicando para mim o direito de estar participando disso ou daquilo. Uma vez eu fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira, foi uma brincadeira que eu fiz. Eu falei assim para um amigo meu das antigas, do tempo das cartas ainda. A gente mantinha carta, né? Aí a gente falou assim: nós temos tanto tempo nisso que eu acho que as empresas que promovem grandes eventos deveriam nos chamar para pelo menos estar lá assistindo. Aí eu parei, pensei, falei, não, mas isso aí é muita folga, né, cara? Porque tem um monte de gente que tá chegando agora e tá pagando, e tem um monte de gente que está pagando o preço. E o que não dá para admitir é quando existe os fura-fila. Os fura-fila realmente é complicado. E isso tem em todos Exatamente. os âmbitos da sociedade. Não adianta a gente ficar nessa ilusão de que não, isso acontece no meio metal, o meio sertanejo se respeita. Não, o meio sertanejo eles têm um método de trabalho, assim como Diferente, o funk, totalmente diferente. Mas você totalmente diferente. né? Totalmente diferente, é um outro nicho, é uma outra linguagem, um outro. Eu escutei uma vez uma frase, não, uma história de um cara, ele falando: você percebe por que, que as duplas elas surgem e somem? Você já reparou isso aí? Elas surgem e somem, né? Tem os mainstream, os Metallica da vida, Sim, Daniel, de Choró, esses caras aí eles são os Megadeth e Metallica da vida. Ninguém toca neles. Só que a galera que tá chegando, eles vêm, são massacradamente ou maciçamente promovidos e eles não são abandonados. Depois que eles alcançam a mídia, é eles que têm que correr atrás do pão deles. Para surgir uma outra dupla que vai fazer o trabalho. Vamos pegar uma menina agora. Vamos pegar agora uma dupla feminina, um casal, tal, 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 tal. E o mercado do funk ele é fechado dentro dele e eles se ajudam, se protegem, se fortalecem e vão caminhando. O que acontece com o Isso é uma liberdade que você vai ter para pensar e para falar o que você achar que é justo dentro da sua.
área de trabalho e diante daquilo que você faz profissionalmente falando. Por que Sim. será que essa dificuldade existe tão grande dentro, principalmente do heavy metal? O rock é também, algumas bandas se ajudam, tal, não sei o quê, meio levinha, mas o que acontece com o meio heavy metal? Tem muitas situações. A gente pode começar falando da questão financeira. O sertanejo, ele não vai contratar você para ser assessor dele porque você faz resenhas de show, você entendeu? Ele vai na agência de publicidade top, do profissional mais top, que tem uma equipe de assessores, não é um assessor, é uma equipe, são 3 assessores, uma pessoa que cuida do marketing, outra pessoa cuida só das redes sociais, outra pessoa cuida só de X ou Y. Então, tipo, já começa do poder, né, de aquisitivo da coisa. Então, acaba tendo uma resposta bastante satisfatória. As músicas vão tocar na rádio, eles vão ter toda uma condição, uma situação, um investimento, uma negociação para essas músicas serem muito bem veiculadas. Os grandes meios de as grandes mídias vão divulgar esse artista e ele vai provavelmente tocar num programa da Globo, do SBT, da Record. O que não acontece com metal, porque algumas bandas não vão ter essa condição, então eles vão chamar uma pessoa que é um colega que faz resenha e tal para assessorar. Eu não quero desmerecer o trabalho dessa pessoa, mas vai ser diferente do trabalho que uma agência com 3 assessores vai fazer. Então, já começa que o metal vai ter um assessor na banda. É difícil, assim, de ter toda essa grana para bancar todas essas coisas. Uma música de metal talvez não vá tocar na trilha sonora de uma novela, talvez não vá passar num domingo à tarde num programa de TV. Então, a gente já começa com essas dificuldades logo de cara. O meu trabalho como assessora, né, eu busco muito inserir todas as bandas que eu trabalho em meios de comunicação que não sejam só voltados para o rock, para o metal, porque são músicas, são bandas com tanta qualidade, por que que eu vou deixar isso só para as pessoas do rock saberem que existe? Só para as pessoas do rock consumirem, sendo que eu posso ter públicos em outras esferas que podem falar, meu, esses caras aqui são foda, esses caras tocam, meu, isso aqui que esses caras fazem é demais. Pô, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Outra coisa é que o metal também tem letras, melodias, é tudo mais complexo, assim, que no sertanejo é mais fácil, você tem é, letras de repetição, com muita repetição, e aquilo em português, principalmente, então aquilo vai ser muito facilmente, até se você Absorvido. não quiser, absorvido, até se você não quiser, você vai ficar com aquela coisa na cabeça, Uhum. martelando, e você vai ficar, meu, puta, toca essa música na cabeça, eu nem gosto de sertanejo, ou eu nem gosto de não sei o quê, e você fica com aquilo. Aí como que você vai, tipo, que nem Iron Maiden, não é uma coisa de fácil associação. Você não vai ouvir e ficar. Não é tão simples assim. Nem todo mundo sabe inglês, nem todo mundo fala inglês. Então, e o metaleiro é um público bastante exigente, que gosta de música em inglês, que gosta dessas melodias bastante trabalhadas, como que eu posso dizer, dessas dificuldades guitarrísticas de solo e não sei o quê, que, eu, talvez o público do sertanejo não consuma tanto. Mas, em contrapartida, a gente tem muitos sertanejos que gostam de rock, que gostam de metal, E né? Eu vi tocam, uma entrevista que tocam também, só né? não fazem isso para viver, porque, É, né, há essa diferença de financeira ganho, né, gigantesca. É verdade, gigantesca. é verdade. É, domingo passado, ou retrasado, não sei, eu estava assistindo o jornal, estava assistindo Record, aquele jornal que passa no domingo,
que é o concorrente ali do Fantástico, acho que é Domingo Espetacular, né? Acho que é Eu isso. tinha uma entrevista com o Ralph, do Christian Ralph, ele falando, meu, eu gosto de Megadeth, eu gosto de Pantera, só que ele não toca isso para viver, né? E eu sei disso porque tempo atrás ele tem uma amizade assim com o Pompeu. Ele já falou, ele Aham. já elogiou publicamente o Corsos, ele já comentou posts do Corsos, falando essa é uma grande banda, essa é uma puta de uma banda. Ele já comentou, assim, já até saiu em alguma matéria, porque ele elogia muito, ele manda muita mensagem apoiando, e isso é muito legal da parte dele, né? Porque ele é um artista, ele nem vive mais de música. Ele provavelmente ganha lá dos direitos autorais de Isso. muitos, inúmeros sucessos que eles têm. Então, ele já nem vive mais disso. Acho que ele tem outras empresas, outros Atividades. negócios que não tem nada a ver com música. Mas é super legal da parte dele apoiar. Ele até chegou a falar que ele queria ir num show, que ele ia tocar num show lá com o Eduardo Costa, e bem nesse dia tinha um show do Corsos que ele queria ir, e acabou não indo, mas esboçou muito essa vontade de ter ido, de dar uma palhinha durante o show, alguma coisa nesse sentido. Eu achei super legal da parte dele, né? Porque você vê uma cordialidade, não existe uma. Não fica disputando, pô, você é do metal, eu sou do sertanejo, então eu não gosto de você. Não, o cara foi super cordial, super, sabe, elogiou, apoiou, teceu elogios, assim, uma coisa muito bacana da parte dele. Então, essa rivalidade, assim, às vezes ela é um pouco é, desnecessária, porque música, ela é para unir esferas e pessoas e mundos, todo tipo de gente, todo tipo. Música é uma arte que ela é feita para unir. Então, eu não acho tão legal essa coisa da rivalidade, assim, né, desse desmerecimento, mas se você não gosta de uma coisa, respeito, se você gosta de outra, respeito e acabou. Então, existe muito essas diferenças, assim, né? Vamos falar assim, de grana, de ganhos, de equipe, mas, por exemplo, eu tenho um colega que faz fotos do Roupa Nova, são vários fotógrafos para fazer as fotos, não é um fotógrafo que vai lá fazer a foto, né? São mais de um assessor. Então, é uma equipe, assim, muito empenhada em fazer acontecer, né? Isso acaba naturalmente gerando resultados, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande em fazer as pessoas com quem eu trabalho, de quem eu sou assessora, também estarem em todo tipo, transitarem nesses meios também. Tanta gente precisa saber disso. Tanta gente precisa ver o quanto é legal isso, o quanto tem qualidade nisso, né? Então eu busco muito isso. Eu lembro que quando o Roots, Bloody Roots foi lançado, por ter sido um disco que dividiu águas e um monte de gente. Esse disco Sepultura, ele realmente ele mudou Sim. o escopo musical pesado do mundo. E o Sepultura fez um acústico no jornal da Rede Globo. Eu assisti isso aí. E eles queriam tocar de verdade, né? Não, não pode, tem que ser com acústico, com violãozinho e tal. E a gente percebeu o tremendo desconforto. Eu percebi, né? Um desconforto, não estou afirmando aqui, mas um desconforto, porque eles tinham vindo de uma baita turnê na Europa, arrebentando, todo mundo impressionado com aquele disco, aquele monte de percussionista no palco. Isso chamou a atenção do mundo. Então, o Sepultura foi uma banda que apareceu na Globo, no lançamento. E a última banda que eu vi. Não, aliás, você falou de uma banda não sei se foi Xamã, que estava no jornal há pouco tempo atrás. Caramba, deixa eu tentar lembrar. Acho que não foi você. Um jornal. Hã? Alguém postou que havia um músico, acho que do Angra, que estava falando no Ah, tá. Você no está SP. falando do
alguma coisa que eu postei num grupo de imprensa, isso? Isso, acho que então, havia um músico nacional de rock e heavy metal que estava falando Uhum. alguma coisa relacionada à música pesada. É que é uma coisa que eu acho interessante que as emissoras têm tentado se abrir de alguma maneira, Sim, principalmente no dia onde se comemora o Dia Mundial do Rock. No ano passado, ou retrasado, se não me engano, a Fernanda Lira falou ao vivo no SP1, né? A sim, aham. cripta. Então, são pequenas coisas assim, mas é uma luta muito grande. A É, sua fala no começo, o heavy metal é algo que não tem grana, não tem, sabe? Então, quando aparece alguém que fala, não, nós temos que fazer isso aqui virar, ou ter pelo menos uma visibilidade, a gente tem que entender também o nosso lado cultural, né? Nós não somos uma Finlândia, pois é, né? tem tudo isso. Por mais que a É, gente lute com isso. mas está acontecendo, assim, você pode ver que o Angra, ele participa muito participou bastante do programa da Fátima, né, quando era Fátima Bernardes. É, a gente tem participado do Danilo Gentili, e também do Bom Dia São Paulo. O Rafael deu algumas entrevistas para o Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo é um programa que abre muito espaço para o rock, né? A gente já divulgou shows lá, como o do Geoff Tate, shows do Angra. O Leitura Dinâmica é um programa que se abre muito para esse mundo, né? A gente também já colocou lá Symphony X, a Leder Leone, muitos músicos assim do rock, do metal. Então, o Leitura também abre muito esse espaço, né? Porque o Maurício Java, né, que é o diretor, ele como bom metaleiro, né, ele abre essa porta para a gente enviar esse tipo de material, para a gente, né, fazer rodar esse tipo de conteúdo. E é bem aceito, muito bem aceito. Muita gente gosta de assistir o Leitura, porque sempre tem metal. Então, assim, é muito necessário a gente fazer isso acontecer, realmente. Isabel, tirar uma dúvida contigo. Existem Banda, muitas bandas boas, muito boas no país. Você sabe disso tanto quanto, né? Eu queria que você, dentro daquilo que você trabalha, sua experiência profissional e a realidade que você vive hoje, inclusive assessorando grandes bandas e bandas que estão aí ralando bastante, né? Todas ralam, né? Mas tem umas que já não precisa correr tanto, né? São poucas, é, mas continuam trabalhando. O que acontece? Por que que algumas bandas não se interessam ou não? Qual, eu queria que você desmistificasse essa coisa de banda que tem assessor. É, não, ninguém vai mexer nos meus negócios, vai querer mudar tudo que eu faço. É desmistificar isso é uma grande bobagem. E outra coisa, por que que algumas bandas elas não. O que é assessorar uma banda com profissionalismo de qualidade? Tanta volta com uma coisa tão simples. complexo, algo complexo. Assessorar nada mais é do que eu fazer com que o seu material, o seu produto chegue até o consumidor final, que é o seu fã. Então, assessorar é isso, é uma ponte que existe entre um profissional da comunicação que vai fazer tudo aquilo que você lança, tudo aquilo que você gera, chegar até o seu fã. Você não pode lançar um álbum ou uma música, publicar lá no teu YouTube, nas plataformas de streaming, do nada,
e não falar nada para ninguém, você entendeu? Esse não é o processo, não é o procedimento normal, como eu vejo várias bandas fazendo isso. A gente lançou tal trabalho semana passada. Tem banda que chega para mim e fala, lançamos um material mês passado. Mas vocês não fizeram uma pré-divulgação, um lançamento e uma pós-divulgação, um pós-lançamento? Não, a gente lançou lá e tá lá. Tem como você fazer alguma coisa? Tem, mas assim, esse não era como que eu posso dizer? Essa não era a sequência correta. Vocês tinham que ter feito alguma coisa antes de lançar, depois vocês teriam que ter lançado efetivamente na mídia, e ainda tem todo aquele processo de pós-lançamento, onde ainda algumas pessoas não sabem que você lançou alguma coisa, não sabem o que a tua banda está fazendo, então você pode pegar todo aquele processo, requentar ainda e tentar trazer ele até os teus fãs para que eles entendam que você lançou alguma coisa. Agora, eu estou vendo que, assim, de 2 anos para cá, a procura por assessoria tem sido muito maior do que há um tempo atrás. Talvez as bandas, os artistas, eles estejam entendendo que essa ponte ela é necessária, você não pode pular esse processo. Tem pessoas que dizem que músico tem que ser músico e basta, não é para ele ficar lá tentando fazer outras coisas, redes sociais. Eu ouço muito isso. Mas eu acho que a gente precisa ser dinâmico, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Mas eu também recebo bandas que me dizem: a gente tentou fazer nós mesmos a divulgação do álbum, mas aí a gente não dá conta de compor, gravar, fazer vídeo, fazer foto, fazer não sei o quê, aí a gente precisou ir atrás de você. Eles veem que eles não dão conta, porque você imagina que eu estou nisso desde os meus 12, mas eu sou assessora já faz 10 anos. Quantos contatos, quanto networking eu precisei juntar em 10 anos para conseguir fazer esse trabalho? E tem mais um detalhe, não é só esse networking de ficar buscando contato de um, contato de outro. Na assessoria, a gente tem coisas que a gente precisa pagar para ter, né? As pessoas falam, mas eu preciso de um contato X. Todos os assessores eles têm que estar credenciados ali num certo aplicativo ou numa certa empresa de comunicação para assessores que conecta todos esses assessores e todos os e-mails, quem mudou de editoria, quem trabalhava num programa X e trabalha num programa Y. Então, tem várias coisas que você precisa fazer para alcançar esse networking. Pode ser que, se você for músico, isso vai ser um pouco complicado para você, né? Então, agora as bandas já têm entendido que isso é muito necessário. Eu ainda vejo uma dificuldade. Tem bandas que chegam para mim assim com um trabalho maravilhoso, vídeo maravilhoso, edição, fotografia, fotos perfeitas, um álbum maravilhoso, tudo perfeito. Realmente é só pegar aquele material e divulgar. Não tem dificuldade. E tem banda que chega para mim, a gente não tem nem foto. Você pode indicar um fotógrafo? Tá, eu vou te indicar um fotógrafo, você vai fazer as fotos, mas peraí, não é só fazer as fotos. Nós vamos precisar fazer todo um processo para que essas fotos tenham um maior ganho possível. Tem uma banda que está comigo já há uns 4 anos. Todas as sessões de fotos que eles vão fazer, eles me mandam as fotos do que eles vão vestir. E aí eu falo, não, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal. Isso aqui tá legal. Tal coisa eu não tenho. O que que eu poderia fazer? Aí eu falo, olha, vai em loja tal. Eu ligo na loja, pergunto se tem uma determinada peça de uma, né, pode ser uma calça, sei lá, o que quer que seja. Eu ligo, pergunto se tem, peço para a pessoa me enviar a foto daquilo e falo, fulano, tem essa peça aqui na loja X, pode ir lá comprar. Essa aqui vai servir, vai ficar boa.
Então tem todo um processo, porque às vezes, né, não dá para o cara ter noção de tudo. Vai precisar de uma pessoa, de uma mulher, para dar esse toque. Então, não é só você ir lá fazer foto com um shortão largo, com uma camiseta do Slayer. Não vai rolar, sabe? Não vai rolar. Isso é, pode ser que seja da tua personalidade isso, para aquele momento daquilo que você vai lançar não vai servir, né? Você pode ver, eu estudo muito isso. Hoje eu vi uma banda, eu não vou lembrar o nome agora, mas alguma coisa, o álbum deles, ou a turnê, alguma coisa Glitter and Blood, alguma coisa assim. Os caras têm um figurino completamente diferente, todo vermelho, com umas coisas de glitter, assim, e são umas músicas legais, mas você vê, os caras buscaram lá longe, assim, um arquétipo para montar aquela imagem que eles querem passar, para constituir aquela personalidade que eles querem mostrar. Então, aquilo compõe, no final das contas, aquilo compõe uma banda, aquilo compõe visualmente uma banda. Quem foi nos shows aí do Iron Maiden, que viu o Avatar, eles estão todos com um figurino, né, diferente, criado ali especialmente para eles, uma maquiagem diferente. Isso, no final das contas, vai compor uma personalidade que aquele artista quer passar. Eu ouço muito de artistas que já estão há bastante tempo aí na mídia. Ah, porque artista nasce artista, tem que ser artista até para ir na padaria. Eu ouço muito isso. Eu acho legal que o cara realmente ele se veste assim o tempo inteiro, ele vai em qualquer lugar que seja, realmente ele aderiu a essa personalidade. Eu acho sensacional. Então, falta muito isso da gente entender que temos que ter fotos legais, tem que buscar alguém para realmente fazer esse trabalho das fotos, buscar alguém para realmente compor tudo isso, porque não é só tocar e fazer um álbum legal, você vai precisar visualmente compor a personalidade do que você quer passar, entendeu? As pessoas precisam olhar para você e entender que você é de uma banda, entender que você é um artista, que você tem um produto artístico né, para expor. Mas acho que a impressão que dá, é que nós não conhecemos a alma das coisas, por exemplo, que o Lars do Metallica pensava. Porque enquanto estava falando sobre isso, eu fiquei pensando, por exemplo, no Alice Cooper. Sim, Você pode fazer qualquer desenho. Se tiver aquele olhinho preto com a lagriminha para baixo, é Alice Cooper. exato, Na hora, exato. você pode nunca. É Alice Cooper. A maquiagem do Kiss, ok. E o Kiss é muito mais. É muito mais. Como é que eu vou colocar? Perceptível que os próprios secos e molhados que inspiraram aquele produtor que criou. Pelo menos é isso que a história conta, né? Sim, aham. Mas aí eu acredito que nós, eu vou falar de nós brasileiros, nós temos a ideia de que você pode sim ser como um Slayer, que veste a camisa preta, põe a calça preta ou a bermuda e o tênis e sai vivendo, né? Mas se a gente pega as bandas muito agressivas dentro do cenário, as que tem o Immortal, por exemplo, que eles têm aquela maquiagem que é única, aquele visual que é único. Ah, mas eles são do black metal. O pessoal do Canibal, por exemplo, usa. O Iron Maiden, no começo da carreira, usava aquelas calças coloridas. De repente, hoje em dia, eles se vestem mais de forma moderada. Ah, o Striper, uma época, usava amarelo e preto. Ninguém gostava. Mas aí você pega o Trouble, que era tudo bando de hippie, como o Creedence Clearwater. Aí, isso não traz uma ponta de confusão, aquela coisa assim, não, eu tenho que ser autêntico com aquilo que eu sou. Né? E onde entra, dentro daquilo que você falou, o profissionalismo por parte do músico? Porque você falou bastante coisa relacionada a postura, atitude e ideia sobre o que você quer apresentar. Ok. Mas qual é a dificuldade das pessoas
com banda, principalmente aqui no Brasil, e dentro daquilo que você já viveu nesses pouco mais de 10 anos, aonde que o profissionalismo das bandas nacionais foi deixado de lado? Para Então, pensar dentro daquilo que você falou. voltando um pouquinho aí nessa questão do figurino que você falou, mas você vê que hoje o Iron Maiden já tem uma preocupação diferente, né? Tem uma moça lá, acho que é uma mexicana, talvez, que viaja com eles, ou colombiana, não me lembro agora, só para cuidar dessa questão figurino. Essa questão do profissionalismo, onde foi deixado de lado, é um pouco complexa, são vários pontos, né, para a gente rever. Como eu falei, tem tanta banda que tem um material legal, você escuta, tem CD legal, tem um clipe legal, mas sempre está faltando alguma coisa. Que nem os caras podem ter lançado o material e ninguém ficou sabendo. Eu já vi muitas vezes. Então falta as pessoas entenderem que, por exemplo, que a assessoria ela vem para trabalhar isso, para fazer essa ponte entre o artista e o público. Isso é necessário, porque como você vai lançar uma coisa e ninguém fica sabendo? Né? Você não vê no sertanejo alguém lançar alguma coisa e ninguém fica sabendo. Você vê, inclusive, isso sendo divulgado muito antes, Isso. várias ações para divulgar aquele material. Né? Então, não que não tenha profissionalismo, tem muita gente profissional, né? Mas a gente precisa buscar ainda acertar esse passo, buscar profissionais realmente que fazem um trabalho sério dentro da comunicação, porque esse trabalho que vai dar uma diretriz, né, para o seu lançamento, para o seu álbum, para aquilo que você deseja lançar. Ainda vejo muito essa questão de figurino que pega muito, pelo menos pega muito para mim. Às vezes Hum. eu vejo os caras no palco assim, e falo, meu Deus, a banda é tão boa, são os caras bons, mas precisaria mudar isso. Em contrapartida, também vejo várias bandas que já melhoraram isso assim 100%, que a preocupação é toda com o palco, com o cenário de palco, com backdrop, com figurino, é, em ter até, por exemplo, que nem a média, eles têm até umas dançarinas, sabe, que compõem toda a atmosfera deles, tudo tem uma coisa meio de Egito, tem toda uma pegada. Então a gente precisa buscar essas estratégias, buscar essas maneiras de realmente fazer tudo quanto mais profissional possível, não ficar fazendo gambiarras, a gente realmente fazer alguma coisa efetiva, né? E pensar, também ouço muito isso. Como você pensaria se você fosse o artista X? Você ia realmente sair de casa com uma roupa tal? Você ia gravar um álbum de qualquer maneira? Você tem que pensar grande. Se você fosse aquele artista, você ia fazer tal coisa de qualquer jeito? Talvez não, né? Porque ele chegou onde ele chegou. O que ele tem de diferente para ter alcançado o que ele alcançou? No que ele pensou para alcançar? O que ele pensou para estar onde ele está? Ele tem um empresário? Ele tem. Quais são as estratégias? Então, é muito necessário, né? Se faz necessário a gente fazer essas perguntas realmente para tentar entender o que banda tal, artista tal fez de diferente para chegar naquele patamar. Às vezes a gente não se pergunta, não é só sorte, não é só o talento. Tem alguma coisa ali, tem uma estratégia, tem um caminho andado que você não sabe. Então, que essa pessoa fez para chegar até ali? O que ela desbravou? O que ela fez de diferente? É muito importante a gente perguntar, né, para si mesmo, o que eu tenho de diferente que vai fazer o meu conteúdo, a minha banda, realmente ser ouvida? Que as pessoas vão querer ouvir da minha banda? O que eu tenho de diferente para as pessoas quererem ouvir? A gente precisa buscar isso. Com quais bandas, não sei se isso posso ou não perguntar,
com quais bandas você tem trabalhado hoje e o que que você poderia destacar de alguma experiência positiva com uma dessas bandas que você tem trabalhado, que fala assim, puta, meu, que você ajudou a gente pra caramba. Olha, eu tenho bastante sorte de realmente ouvir isso bastante, porque, primeiro de tudo, eu sou muito humana. Eu sou uma pessoa muito humana, sou uma pessoa muito preocupada em entender qual é a tua necessidade, entender como eu posso te ajudar. Então, isso faz muita diferença no meu trabalho. Eu acabo recebendo muitos elogios, eu acabo, meu trabalho acaba sendo, eu recebo isso muito, assim, tem semanas, assim, que eu fico muito feliz, eu falo, porra, tô muito grata, porque, tipo, eu consegui compreender o que a pessoa realmente precisava. Talvez um pouquinho além do trabalho, era uma conversa que eu precisava ter com a pessoa para entender o momento dela, para buscar o que, que realmente eu podia fazer para ajudar. Então, é, ultimamente tem sido muito gratificante, assim. Todas as bandas que eu trabalho têm me dado bons feedbacks. A Leder Leone, eu comecei a trabalhar, eu conheci ela em 2018. Ela é uma grande artista, assim, ela é Legal, maravilhosa. muito E legal. eu converso muito com ela, e ela sempre fala coisas boas sobre mim. Talvez ela tenha tido uma jornada difícil, assim, talvez ela não tenha tido tanta sorte com algumas pessoas. Então, ela é uma pessoa que vocês ainda vão ver muita coisa dela em grandes veículos de comunicação, porque ela é uma grande artista. Então, assim, isso faz toda a diferença. Eu já trabalhei, fiz algumas coisas com o Blaze Bayley. O legal é que ele sempre me dão um feedback assim em vídeo, sabe? É bem, bem bacana mesmo. A gente tem muitos profissionais que estão muito preocupados consigo mesmos ou fazendo coisas porque pelo dinheiro, porque o dinheiro é necessário, e as pessoas acabam esquecendo muito desse lado humano, né? Você vai fazendo tudo como uma máquina, e vai fazendo, mas você não se preocupa em entender o momento daquela pessoa. Mas eu também sou um pouco assim, porque eu sempre estudei psicologia e psicanálise, e eu sempre entendi que para você ser um profissional de comunicação, você precisava entender de gente. Não é sempre que você vai fazer uma entrevista e aquilo que a pessoa está dizendo realmente é o que ela quer dizer. Você precisa ler ela. Você precisa fazer essa leitura. Ela é necessária. Então, nem sempre aquilo que o teu cliente te diz, você precisa fazer uma leitura, extrair algumas coisas, pensar, mas pô, você fez tal trabalho, mas espera aí, eu não estou sentindo firmeza. Tem alguma coisa acontecendo? Então, isso sempre acaba mudando o rumo de tudo, porque aí eu consigo entender realmente a pessoa, o momento dela, ou se o que está acontecendo na vida dela. É, e isso, de alguma maneira, né, compõe o trabalho final, assim. Mas você está É muito percebendo, importante. você tem percebido isso um pouco mais depois da pandemia? Porque depois de 21, comecinho de 22, parece que nós estamos ficando um pouco mais loucos, né? Totalmente. Tem onde eu li alguma coisa aí dessas coisas que eu estudo que apenas 2% da população mundial é sã mentalmente. Ou seja, todo mundo tem uma ansiedade, todo mundo tem uma depressão, ou tem algum tipo de toque, algum tipo de pânico. Muitas pessoas têm alguma coisa e nem sabem que tem, né? Pode achar, não, não é nada, não sei, tô louco, tô viajando. Então, tantas pessoas têm alguma coisa e nem sabem.
principalmente agora, depois de todo esse processo, assim. Então, realmente, todo mundo está um pouco mudado, né? E me fala uma coisa, pronto, tá aí, boa, boa, boa. Uma coisa que eu tava. Como que funciona o seu trabalho entre março de 2020, olha aí, março de 2020, porque parece ser muito cômodo, né? Tô lá no computador, indicando, tal, não sei o quê. De repente, todas as bandas e todos os teus trabalhos e você mesma teve que ficar parada num tempo que durou mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Como que foi esse lance de assessoria nesse período? Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Então, muda de assunto, né? Essa, É uma esse curiosidade período da mesmo. minha vida, esse período foi sombrio, hein? Porque foi um período que uniu a falta de trabalho com eu ter que voltar de São Paulo, voltar para o interior do Paraná, toda aquela vida que eu já estava super acostumada, porque eu morei fora, e, né, e volta para o Paraná, e aí é tudo tão diferente, sem meus amigos, e o trabalho foi ficando assim, né, cada dia eu recebia uma porta na cara, assim, ó, hoje a gente decidiu que nós não temos mais condição de manter assessoria, porque nós não temos shows, nós não temos nada em mente, ou tem banda que o trabalho principal da pessoa não é como músico, né? Às vezes o cara ele investe em música, ele faz música, mas aquele não é o trabalho principal. Aí o trabalho principal dele parou. Ah, a gente não consegue mais investir. Então foi terrível, terrível. Até tudo voltar a se reencaminhar, assim, foi terrível. Foi uma coisa difícil, difícil. A gente fazendo campanha de um lado, campanha do outro, porque banda X tem uma equipe, aí a equipe ficou toda sem trabalho. Foi horrível, horrível. Outros assessores, posso citar aí a Damares, muito competente, muito preocupada em ajudar o pessoal da produção, o pessoal das bandas, todo mundo que ela pôde ajudar, de alguma maneira, ela ajudou. Então, foi um período sombrio. A Gigi, foi assim que eu conheci a Gigi mais próxima da Associação Cultural do Rock. Ela estava tentando investir em algum tipo de meio para auxiliar os músicos que estavam sem trabalho, como professores de música, por exemplo, né? Então, várias ideias foram Sim, lançadas. Eu tenho um amigo que ele é baixista e é professor de baixo também, ele vive de música. E ele teve muita dificuldade em se fazer. Na verdade, parece que todo mundo teve que se reinventar. sim, Todo mundo teve que completamente. se reinventar. Ah, mas, mas nem todos foram tão. Todo mundo sobreviveu, mas nem todo mundo conseguiu. Como é que eu vou dizer? Produzir algo. Eu tenho um amigo, ele é doido pra caramba. Ele falou assim: a pandemia, palavras dele, a pandemia foi o melhor Doido pra período da caramba. minha vida. Olha, a pandemia foi ótima para mim. Aí eu falei: como assim, cara? Eu trabalhava de home office 4 horas por dia e eu passava 12 horas compondo, 10 horas compondo. Ele inventou um monte de projeto. E ele é um baita de um compositor, ele toca metal extremo. O cara é uma Sim, figuraça, adoro ele. Alex, um beijo pra você. Ele falou: não, cara, não vou dizer que foi uma maravilha, porque, puta, eu tô bem. Não, todo mundo ficou ruim, né? Até quem tava trabalhando ficou ruim, saindo para sim. trabalhar, né? Mas ele aproveitou a oportunidade. Mas no caso dele era muito mais simples, né? Vai lá, compõe, solta a internet, porque ele já estava com o trabalho dele. Diferente do meu amigo baixista, professor de música, e tinha que dar aula online ali no desespero, né? Aquela coisa maluca. Nossa, imagino, deve ter sido bem, bem complicado mesmo para. Não, toda semana alguém me mandava uma mensagem, ó, não vai dar para continuar. As suas contas chegando e aí você, mas o que que eu vou fazer da vida, né, agora? Eu Refém, né? não sei fazer outra coisa, só sei ser jornalista, não sei fazer outra coisa. O que que eu vou fazer?
fiquei preocupada e foi difícil. E essa volta, a partir de agosto de 22, tem nenhum ano, mas a partir de agosto de 22, as coisas explodiram de novo, Sim, né? Como que você conseguiu se reencaixar dentro desse cenário? Porque agora está acontecendo muita coisa, é muita muito, coisa. agora tem, às vezes eu acho que o Brasil virou os Estados Unidos, né? Tem show todo dia agora. Todo dia. Ah, na verdade, Tibérios, o que que mudou? Mudou só o volume de trabalho, porque assim, eu já trabalhava em home office, já trabalhava em casa, então não mudou nada em relação a isso, né? Eu trabalhava em casa, tinha show, eu tinha que trabalhar no show, voltava para casa, trabalho em casa, tem show, volta para o show, enfim, então isso não mudou. O que mudou foi o volume de coisas, porque daí, na empresa onde eu trabalho, a gente começou a voltar a fazer esses shows internacionais também, né? Daí começou, as bandas começaram a vir, a gente começou a mexer com essas turnês, fazer tudo de novo. Show que estava marcado e foi cancelado, a gente refez tudo, então acabou dando um volume de coisas, assim. Então, eu tô em São Paulo uma vez por mês, em função desses shows, né? Agora nós temos um show internacional mês que vem, então tudo foi voltando. Fizemos muitos shows já durante, inclusive, de 2021 para cá, porque a gente fez um show em novembro de 2021 que foi um acústico do Fábio Lione e do Marcelo Barbosa, que foi muito bonito, muito legal. Então, na verdade, desde 2021 a gente vem fazendo coisas, né? Só que agora com muito mais intensidade. Agora o pessoal começou a lançar mais coisas, agora o pessoal começou a sair para tocar, que não estava dando, a lançar clipe, álbum. Então, o volume, assim, sei lá, tinha uma coisa no mês para fazer, agora tem tipo 100, né? Mudou, assim, muito. E dentro daquilo que você viveu fora, não precisa me falar onde você viveu, onde você esteve, mas daquilo que você experimentou fora do Brasil, tô falando, é isso mesmo? Fora do Brasil, não? É, Tá, fora do Brasil, no período que você trabalhou lá, para aquilo que você vê aqui, aonde que nós estamos progredindo? Vamos dar uma moral aqui para o nosso Brasil varonil. onde nós estamos progredindo em relação ao que tem fora. Trabalho em relação às coisas como elas têm sido feitas, a procura pelo seu serviço, enfim. Quando eu morei fora, eu não trabalhava ainda com isso, né? Tá. Então, Mas você percebia, mas você teve contato com as pessoas que estavam envolvidas no cenário de rock, heavy metal. tive contato. Não, do heavy metal não. Quando eu morei Não? Ah, fora, tá. eu tive mais contato com pessoas que estavam envolvidas com televisão e tal. Ah, É um pouco diferente, assim. Mas hoje as bandas estão buscando, sim, mais assessoria. Tem mais assessores, tem mais acessibilidade. Cada assessor tem um valor, tem aqueles que são mais acessíveis, né? É, fica mais fácil para uma banda pagar ou não. Então, hoje em dia, o pessoal está buscando lançar alguma coisa através de. Né, tem várias assessorias, você citou aí alguns nomes, Batalha, o Johnny, tem a The Bridge, tem uma galera que está fazendo um trabalho muito legal, realmente, assim, e de uma maneira acessível, bem acessível mesmo. que joia. E sério, né? Eu tenho muito contato com o pessoal da Collapse, LBN, vixe, é um monte de gente. É gente pra caramba. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bacana. Eu acho que é importante que as bandas estejam atentas a isso, né? Porque às vezes eles Sim, ficam também perdidos, falam assim, pô, mas a gente queria uma assessoria, vai buscar quem? Quem nós vamos buscar, mas né? tem várias opções que as pessoas podem fazer, buscar esses assessores que estão aí, todo mundo muito competente, faz uma reunião, marca uma reunião com um para ver como um trabalha, marca uma reunião para ver como o outro trabalha.
Eu tenho assessorados que trabalham comigo e mais outro assessor. E aí a gente em conjunto faz o trabalho para essa pessoa. Então, assim, é muito tranquilo. As pessoas, né, realmente precisam buscar se informar, marca um horário com um, com outro, vê qual se encaixa melhor na maneira como você trabalha, né? Isabelle, me fala uma coisa. Qual é o maior desafio que um assessor tem? Qual que é o grande desafio que vocês têm? O grande desafio da banda é encontrar uma boa assessoria. Qual é o grande desafio da assessoria de É imprensa? difícil, hein, essa pergunta. Tem várias coisas, assim. Tem material que é difícil de você vender um certo material. Às vezes é até alguma coisa legal, mas você manda para um monte de lugar e ninguém quer publicar sobre aquilo. Acontece Já isso? acontece, às vezes acontece, Nossa. pode acontecer. Nossa, teve uma matéria que a gente fez, assim, um negócio, tipo, em primeira mão, assim, foi difícil, foi uma pauta difícil, o cliente queria, é, insistiu naquilo e foi bem difícil. Essa é uma dificuldade, assim. E, nossa, agora eu não sei, né? Eu tô com o cérebro um pouco riscado hoje. Tem Tá tanta trabalhando demais coisa. essa menina. Pô, a pessoa que trabalha até 2 horas da manhã, todo dia chega uma hora que dá uma bugada, assim. Mas é complicado. Ó, hoje, por exemplo, vou te falar Hoje eu tive duas questões de assessorados que fizeram algum tipo de comentário político no passado, e isso reverberou agora quando eles estão lançando alguma coisa. E aí, um assessorado tinha uma entrevista muito importante para dar numa rádio grande, numa emissora grande. Tipo, 2 horas antes da entrevista acontecer, eu recebi uma mensagem falando: olha, a diretoria declinou a entrevista. Mas por quê? As questões políticas. O E aí, posicionamento do artista. posicionamento, algum comentário que a pessoa fez em algum momento, e enfim. Aí depois, passou um pouco, eu estava disparando uma pauta de outra artista que não tem nada a ver. Aí uma pessoa me fez um comentário: eu não gostaria de publicar essa pauta não, porque não gostei de um posicionamento político que essa pessoa teve. Não, tudo bem, eu entendo, sem problemas, é seu direito publicar ou não, mas, por exemplo, isso é uma dificuldade, assim, sabe? Tenho vários artistas que perderam contratos, entrevistas, coisas, porque na hora do calor da coisa, a pessoa fala alguma coisa de político X ou Y, isso vira um tremendo, fica difícil. Mas não precisa Difícil nem de. administrar. Hã? Mas fica difícil de administrar. Fica difícil administrar, porque essas coisas tomam proporções muito além do que a gente gostaria, porque você não vai me convencer do teu posicionamento, eu não vou te convencer do meu, a gente vai brigar, a gente vai ter maior treta, e vira uma coisa que não, a dimensão disso é difícil de contornar, você entendeu? Mas isso aí não precisa Então, nem ser muito assim nesse aspecto, porque, por exemplo, a internet ela proporciona isso. Eu vou dar um exemplo para você que o quanto você gosta de futebol de 0 a 10. zero. Zero. Ok. Então eu vou te contar uma coisa que aconteceu com um jogador aqui em São Paulo. Ele jogava no time do interior, certo? Jogava no time interior. Isso aconteceu. É verdade, isso aconteceu. Jogava num time pequeno, aí ele foi contratado por um grande clube aqui na capital para ganhar muita grana. Quando ele estava assinando o contrato, acharam um Twitter dele de 5 anos Ela, falando mal do time que ele estava assinando. Ele, pronto, em 24 horas, ele foi contratado e demitido. demitido, então, exatamente.
Então essa coisa, muitas vezes, independente de ser posicionamento político, pode ser qualquer outra coisa. Para eu dar um exemplo bem. Agora vai ser ridículo o exemplo aqui. Exemplo tosco. Não gosto do Metallica. Acho Metallica uma banda imbecil. Falo um monte. Falo. É brincadeira, viu, galera? Não vai fazer recorte disso, não, hein? Eu gosto pra caramba do Metallica. Não sei, que também tem esse perigo agora, né? Qualquer coisa É, você fala, os caras metem um recortezinho lá. O Claudinho isso, detesta e Metallica. publica Não. totalmente fora de contexto, aí pronto. É só um exemplo. Aí Aí ferrou. aparece alguém e fala assim: não, tem um cara de São Paulo lá, é louco pelo Metallica. Vamos chamar ele para tocar no lugar do Lars. O Lars é mais velho que eu, acho que 6 ou 7 anos. Não, o cara manda bem, vamos lá chamar ele, tal, não sei o quê. Aí alguém pega esse recorte. Um dia o cara falou mal do Metallica, esquece ele, não sei o quê, não sei o quê. E virou uma bagunça isso. Como que você. Tá bom. Você me deu 2 exemplos. Como que na sua cabeça é administrado isso? Porque isso vai contra o seu serviço também. Vai. Mas essas duas situações que aconteceram, quando essas pessoas, né, tiveram esse tipo de posicionamento, eu não era assessora de nenhum. Hum. Então, isso foi bem anterior a mim. E aí, quando a gente conversou, né, quando a gente teve algumas conversas, as pessoas me disseram, olha, eu não quero mais ter nenhum tipo de posicionamento porque não está sendo legal para mim. Como que o povo te acha, Isa? E o que você teria a dizer para as pessoas que. Primeiro, onde te achamos, como te achamos, para que as pessoas entrem em contato com você, para conhecer o teu trabalho, ou mesmo para ter acesso ao seu serviço de assessoria. E o que você falaria para uma pessoa que tem desejo de fazer isso, mas não sabe por onde começar? É importante. E para uma banda que acha que esse serviço não é tão importante assim. Bom, primeiro, onde vocês me acham? Vocês podem me procurar lá no @Isabelle Miranda Press. Pode mandar mensagem que eu respondo, tranquilíssimo. A primeira atitude, você precisa realmente encontrar um profissional que entenda a tua necessidade, né? Como eu falei, tem vários profissionais aí. Tenta, né, trocar uma ideia com um, com o outro, marcar uma reunião online, para tirar essas dúvidas, para ver se a pessoa realmente entende a tua necessidade. E eu acho que assim é uma boa maneira de você encontrar alguém legal aí para que compreende a tua arte, para expandir isso, para divulgar isso. Muito bem. E o músico cheio de sonhos, 17 anos, fervendo dentro dele, que ele quer um dia ser como Bruce Dickinson, mas ele precisa de uma assessoria. Eu preciso de uma assessoria, como o Bruce Dickinson tem uma assessoria, provavelmente. A pessoa que está buscando isso, eu falei uma coisa que eu considero muito importante. No meio aí da entrevista eu falei, o que que você tem de diferente? O que você faz de diferente que vai tornar você um grande artista? O que que a tua banda faz de diferente? Qual é o diferencial que existe em você, né? Primeiro, é isso que você precisa entender, buscar entender para fazer funcionar aí o teu trabalho. E para quem quer buscar ser assessor, gente, não tem receita de bolo, o caminho é árduo, é difícil. É que eu comecei muito cedo já na área, da comunicação, mas eu fui bastante dedicada, eu ouvi isso algumas vezes. Quando eu já tinha estudado o que eu tinha para estudar, eu ia lá e pesquisava alguma coisa a mais. Ah, isso aqui é curioso, isso aqui é interessante, vamos ver como é que funciona isso aqui. O networking é muito importante.
muito importante. Esteja você onde você estiver. Se estiver num show, se estiver onde você puder conversar com pessoas e trocar essa experiência, com certeza você vai conseguir extrair alguma coisa, mesmo que seja mínima, de agregadora para a tua profissão. Então, acho que a gente precisa buscar, estudar, buscar o conhecimento, tudo aquilo que de alguma maneira vai agregar. Não precisa ser só relacionado ao teu trabalho, como eu falei, eu também gosto de estudar psicologia, psicanálise, está relativamente associada umas coisas com as outras, mas são coisas diferentes. Então, são coisas que complementam o meu trabalho. Então, a gente precisa realmente buscar informações, buscar ler bastante. Tem gente que não gosta de ler, tem que realmente trabalhar isso, né? A gente trabalhar bastante a maneira como a gente fala, buscar excelência. Excelência, quando a gente busca, alguma coisa vai acontecer. Muito bom. É isso aí. @Isabelle Miranda Press. Press. Isabelle com um L só, certo? Um L só, aham. Isso. Com S, tá? Por favor. Isabelle com S, com L, o Press com dois, Não, o Press é com dois S. não faça como meu pai, que é meu pai há 34 anos e escreve meu nome com Z, é com S. Ah! Ah! Não repita o único Não, erro. Qual é o nome do seu pai? Miranda, Seu Miranda, um abraço. Não cometa o único erro que ele cometeu a vida toda. a vida toda. Brincadeira, brincadeira. Tá bom, Isa, muito obrigado. Deus te abençoe muito, querida. Muito, foi bem legal. Amém. Eu tenho que reconhecer, realmente foi bem informativo. E eu que tenho pensado muito nessa nova fase do Etnos Rock, eu posso dizer que eu me sinto assim privilegiado de poder ter um contato com você. Que agradeço pelo papo, fiquei muito feliz. Eu que aprendi muito, eu tenho muito para aprender e com certeza esse papo faz parte disso. Realmente fiquei muito feliz pelo convite e sou muito grata pelo espaço, viu? E tamo Obrigado. junto, né? Tamo junto. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Nós nos vimos duas vezes apenas nessa vida em São Paulo, nessa vida louca, mas sempre com muita atenção, com muito carinho, com muito respeito. E isso aí é uma coisa que só agrega e deixa a gente mais animado de poder estar caminhando. Maravilha, é isso mesmo. Tá bom? Um beijo, fica bem. A gente vai se falando, tá? Até a próxima. Obrigada, viu? Valeu, um abraço, até a próxima.